Fala galera do Tênis na Vez, sejam bem-vindos para mais um vídeo, sejam bem-vindos para o quinto episódio da nossa série Estratégias de Jogo, quinto e último episódio da nossa série de estratégia, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores externos que podem afetar a sua estratégia no jogo de tênis. Então, os dois principais fatores, tá, que podem afetar não só a sua estratégia, mas a estratégia do seu adversário, é as características do jogador, tanto você quanto o seu adversário ou qualquer outro jogador. As características podem ser as principais causadoras de mudança no fator estratégico. Mas não só as características, quanto também o ambiente em que você se encontra. Tá? A gente vai falar, né, item por item, tópico por tópico, e a gente vai caminhando junto e vamos explicando aí durante o vídeo mais detalhadamente. Então, pessoal, vamos lá, item por item, tá? Começando pelas características do jogador, tá? Dentre as várias características que determinam o jogador, obviamente é uma pessoa, e uma pessoa é feita de várias características, né? Mas, tenicamente falando, a primeira delas, e para mim a que mais influencia, é o nível do jogo. E eu não estou falando de superioridade técnica ou inferioridade técnica, porque tu vai jogar contra um cara que é inferior, a estratégia não vai mudar tanto, porque o jogo vai tender para o seu lado, né? Obviamente, claro que pode acontecer algumas zebras aí, principalmente nos jogos de clube, aí o pessoal gosta de inventar moda, gosta de colocar uns balões, slices, enfim, né? O pessoal gosta de dar uma brincada e volta e meia dar umas zebras, né? A gente sabe disso. Mas não tô falando de nível técnico, galera. Tô falando de nível de golpes, tá? Lembra no primeiro vídeo lá que a gente nomeou notas e colocou tudo mais, a avaliação, diagnóstico, enfim. É isso aí que pode influenciar no jogo. Às vezes você tem um forehand melhor do que o seu adversário e o seu adversário tem um backhand melhor do que o seu. Tá? Um exemplo bem simples, tá? Então isso pode afetar muito o jogo das cruzadas. Pode afetar muito a forma com que você usa as cruzadas, tá, pessoal? Então, às vezes, uma mudança de direção, talvez para o backhand, não seja uma ideia tão boa, dada esse nível de jogo. Na verdade, o correto seria nível dos golpes, mas eu resolvi colocar nível de jogo porque fica mais fácil para entender, tá? O próximo fator são os fatores físicos, tá? Dentro dos fatores físicos, a gente tem resistência como primeiro, tá? Dentro da resistência, a gente tem dois tipos de resistência, tá, pessoal? A gente tem a resistência física, que é o quê? É o quanto ele consegue aguentar na partida, ou seja, o meu adversário tem físico para aguentar um set. Então isso pode, mesmo que ele seja melhor do que você, ou tenha todos os golpes melhor que você, aí o nível de jogo tecnicamente pode, acho que essa é uma, o fator resistência pode ser uma das únicas, né, que pode influenciar na questão de você ser melhor ou pior e poder mudar o resultado do jogo, tá? Acho que essa é uma das únicas, tá? Resistência física né, obviamente, quando o seu corpo aguenta, mas também temos a resistência mental, pessoal, que é o quanto a sua cabeça aguenta jogar tênis, tá? Quantos pontos... Vocês lembram da estratégia neutra? Vocês lembram que ela desgasta não só o físico, mas a mente, né? Imagina, você tem que trocar 20 bolas por ponto contra um adversário que está ganhando, que às vezes você está perdendo o jogo e os pontos continuam custando caro, o jogo está difícil, enfim, isso tudo vai custando mental e automaticamente o mental vai custando físico. Então a resistência mental é nada mais, nada menos de quanto tempo você aguenta jogando pontos longos, tá, pessoal? Pontos longos e pensados principalmente. Aí já não pesa tanto o físico em si, tá? Porque um cara que aguenta jogar um set fisicamente, mesmo não tendo tantas trocas, ele vai aguentar um jogo de muitas trocas por um set também. Então isso não muda muito. Sei que isso tá meio confuso talvez, mas enfim. Aí fora esses dois fatores, tá?
nós temos o fator da idade, tá? Aí está ligado junto com o fator resistência física, mas isso não quer dizer, porque eu já vi tenista de 50 anos de idade aguentando um jogo físico por muito mais tempo do que um jogador de 20 anos, por exemplo. Já vi isso acontecer, então isso às vezes não quer dizer muito. Mas aqui vai pesar, ó, pessoal. Idade pesa no mental. Geralmente jogadores mais experientes, e aí pesa não só a idade da pessoa em si, mas pesa quanto tempo que ela joga tênis. Às vezes uma pessoa de 40 e poucos anos, 50 anos, pode muito bem ganhar um jogo no mental de um adolescente de 16, 17 que está jogando todos os dias, mas não tem mental e tática para aguentar um jogo de 2 sets. Pode até ganhar no físico, né? Mas enfim, aí são fatores que podem mudar. E aí, se você vai jogar com uma pessoa de 40 e poucos anos que tem um mental muito mais forte, mas perde no físico para outro jogador, aí pode pesar o quê? Como tá, a balança está igual, pode pesar o nível do jogo, que é os golpes e tudo mais, e como a pessoa vai utilizar, tá? Outro fator físico que pode, né, mudar é a altura. Ah, mas o que a altura pode mudar? Tudo. Uma pessoa que tem 2 metros de estatura, por exemplo, geralmente, não estou dizendo que são todos, mas geralmente a pessoa saca muito bem e tem dificuldades com bolas baixas. Isso pode mudar a tua estratégia de jogo. Como, por exemplo, se você tem um slice ruim, dificilmente você vai conseguir jogar com esse cara. Porque para ganhar esse cara, provavelmente você vai ter que colocar bolas baixas. E aí você não tem o golpe de slice, que está ligado justamente com o mais importante, que é o nível de jogo, de novo. Tá, pessoal? Por outro lado, um cara com 1,60 m tem muito mais agilidade, geralmente não são todos, tem muito mais, tem tendência a ter mais agilidade, ter mais facilidade com bolas baixas, ter mais facilidade física também de aguentar mais o jogo, enfim, são vários fatores que vão influenciando. Mas para mim, nível de jogo está em primeiro, psicológico em segundo, né, dos que estão aqui, né? E os fatores físicos vêm em terceiro, porque o psicológico, aí a gente está ligado com o fator da concentração, né, o quanto essa pessoa está dedicada nos treinos, e não estou falando do psicológico no jogo, porque a gente já falou de mental, tá? Da resistência mental. Estou falando do psicológico do dia a dia, o quanto essa pessoa está concentrada e o quanto essa pessoa está focada. Quanto mais focado, mais nível de jogo você ganha, e vice-versa, quanto mais nível de jogo você ganha, mais você vai treinar, mais motivado você fica e também mais concentrado também. Isso são coisas que vão afetar na característica do jogador, tá? Agora, o segundo fator externo que influencia muito no jogo é o ambiente. Como que o ambiente não ia influenciar, né? Isso aqui a maioria da galera não se liga nisso aqui, mas o ambiente é muito importante. A gente saber o ambiente em que a gente está. Primeiro, superfície da quadra, de novo, não deu espaço, então eu botei, né, um Q ali, né, para abreviar. Superfície da quadra, a gente tem dois tipos de superfície em geral, tá? Quadras lentas e quadras rápidas, tá? Aí a gente tem as muito rápidas, né, que são as quadras de grama, né, que eu né, costumo dizer que elas são muito rápidas, não é que elas são quadras, elas são muito rápidas, mas enfim. No que a superfície da quadra pode influenciar? Aqui no Brasil, a maioria dos torneios é na superfície lenta, ou seja, no saibro, tá? Alguns torneios são feitos nas quadras rápidas, tá? Mas a maioria é feita nas quadras lentas, então vamos focar nas quadras lentas, tá? Quadra lenta, ela é muito mais fácil para trocar de bola, por quê? Porque a bola, né, o pique dela é mais lento. Como assim o pique dela é mais lento, tá? Vou fazer o exemplo do piso aqui, tá? Como se fosse o piso, beleza? A bola vem, quica, e ela continua o trajeto dela. Ela pica e também ela não sobe tanto, o que ajuda na desaceleração dela, tá? Beleza? Enquanto na quadra rápida, a parábola que ela faz é muito maior. Por exemplo, eu estava vindo aqui com top spin e ela vem e
sobe. Ela demora muito mais para cair. Enquanto na de sabre ela pica e já desce, na quadrada não. Ela desliza e sobe. Só depois que ela vai fazer a parábola para baixo. Tá? Então tem esse porém, isso influencia muito no jogo. Por exemplo, um jogador que tem um estilo de mais troca de bola, de mais fundo de quadra, vai ter muita dificuldade para trocar bola nessa quadra. Por quê? Porque você precisa de um tempo de bola melhor para executar todos os golpes. Por exemplo, uma estratégia neutra numa quadrada ela é menos eficaz, porque a bola anda mais. Então, os pontos mais ofensivos, quem joga ofensivamente, quem joga em cima da linha, por exemplo, tem muito mais vantagem. Porém, aqui no Brasil, como eu já havia dito, as superfícies são as quadras lentas. Então, a gente deve jogar mais de fundo, tá, pessoal? Inclusive, isso influenciando no estilo também. O pessoal que tem o estilo saque e voleio, por exemplo, que é um estilo super mega ofensivo, né? Vai ter mais vantagem nas quadras rápidas, tá? Enfim, finalizando essa parte de superfície da quadra, a gente tem o fator vento, que é um fator muito importante, fator climático, daí a gente já começa a entrar nos fatores climáticos, que é o vento. Pessoal, tá? Temos dois tipos de vento, tá? O vento a favor e o vento contra. Tá? Beleza, pode ter o vento a favor e o contra, mas também pode ter um vento de lado, que daí tá contra os dois, né? Aí eu já considero um vento contra o jogo, vamos dizer assim. Vamos colocar um outro adendo, que é contra o jogo. Por quê? Porque tá prejudicando os dois jogadores, tá? Qual é a principal coisa que o vento afeta? Vamos ver se você sabe. Dá um tempo para vocês responderem. Respondeu? Na minha opinião, a principal coisa que o vento afeta é o toss, é o saque. Então o jogador que está sacando vai ter muito mais, inclusive a gente tem um vídeo sobre toss, o card vai estar aqui em cima. Então o jogador que está sacando tem muito mais dificuldade do que o jogador que está devolvendo. Por quê? Porque o jogador que está devolvendo, claro, o jogador pode estar devolvendo com o vento a favor, então o saque vai andar muito mais. Porém, como o vento está afetando o toss, então o cara que está sacando já não vai sacar tão rápido assim. Então tem uma pequena vantagem. Dicas para jogar com o vento a favor, ou seja, é o vento vindo para mim. Pessoal, golpes com slice. A bola não vai flutuar tanto quanto se o vento... Desculpa, com o vento contra. Desculpa aí, pessoal. O vento contra é muito mais fácil de jogar slice, porque a bola não vai flutuar tanto. Agora o vento a favor, aí sim. Não é recomendado jogar com muito slice, é melhor usar mais o top spin para justamente parar, para a bola fazer a parábola e ela cair na quadra, tá? Porque o slice com o vento a favor pode flutuar demais, e aí ela pode acabar saindo mais do que o normal. Agora com o vento contra, pode usar slice à vontade, aí você que gosta de jogar de balão, de slice, pode usar à vontade que tu vai estar em casa, tá? Sol, tá? Mais um fator climático. Tá ligado diretamente com a temperatura. E temos, obviamente, três tipos de temperatura, né? Temos a temperatura mais frio, né? Temos a temperatura amena, né? Que não é nem frio nem quente. E temos o calor, tá? Perdão, na letra, de novo. Quem tem menos físico é muito mais favorecido no frio. Já é comprovado cientificamente que você cansa muito menos do frio, né? Agora, quem tem menos físico é muito desfavorecido no calor. Você sua mais, o esforço é maior. Dependendo do lugar é mais úmido, tá? E a temperatura amena é a temperatura média, né? Então não favorece nem desfavorece. Na verdade, desfavorece quem tem menos físico, porque daí vai, né, se equiparar. Mas, enfim. E temos o último, que é a altitude, tá, pessoal? Nível do mar, tá? A bola obviamente vai andar menos, vai ser mais úmido, então a bola vai crescer mais. Então o jogo fica mais lento. Ainda mais se for numa quadra séria, fica mais lento ainda, tá? Então provavelmente vai ter muita troca de bola no jogo. Agora, altitudes altas. No tênis, 1000 metros
Para quem joga no nível do mar, 1000 metros já é demais. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, quem joga em Porto Alegre, por exemplo, vai jogar um torneio lá em Caxias, vai sentir bastante a diferença. Talvez pro futebol nem tanto, mas pro tênis, olha só pessoal, o tamanho da bola. Então faz muita diferença, o peso também é completamente diferente. Então para quem joga no nível do mar e vai jogar 1000 metros, 2000 metros, geralmente coloca libras a mais na tensão da raquete, tá? Então se a pessoa usa 50 libras a nível do mar e vai jogar 1000 metros, ela vai usar 55, 56 e assim vai subindo mais a libra. E o contrário também, quem joga na altitude vai diminuir a libragem por conta do costume, tá? Mas é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa série de 5 episódios sobre estratégia. Não falamos apenas sobre estratégia, vocês podem ver falando sobre, claro, estava ligado com estratégia, mas fatores e diagnóstico de jogo, e falamos algumas coisas a mais, tá? Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like, se inscreve no canal, dá aquela força. Deu bastante trabalho, foi bem difícil, não foi fácil fazer esse conteúdo, mas estamos aí para isso, tá? Valeu, pessoal. Se inscreva.